Meus irmãos, vamos abrir em Romanos, capítulo 15, verso 14, até o versículo 33. Nós vamos concluir este capítulo de Romanos. Estamos chegando ao fim de nossas exposições de Romanos. Na próxima semana será meu último sermão nessa epístola. Passamos um pouco mais de 2 anos estudando capítulo por capítulo, versículo por versículo, desta bela epístola do Novo Testamento. Hoje nós vamos lidar com muitos assuntos relacionados à missão e relacionados à posição dos servos de Deus na missão. Então, leiamos a partir do verso 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Deus seja louvado. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, por esta belíssima porção da Escritura. Obrigado pela sabedoria dada ao nosso irmão Paulo. Obrigado pela vida de Paulo, Senhor. Para nós, o primeiro e máximo, perfeito exemplo é Cristo. Mas reconhecemos que o Senhor concedeu uma porção enorme de sabedoria e graça a este irmão Paulo,
para instruir a igreja, tanto no primeiro século, como aquelas que ainda hoje professam fé no teu nome. E através do seu ensino nós podemos ser edificados, podemos avançar no trabalho do Senhor, podemos aprender mais da tua vontade. Através da vida deste irmão, Senhor, recebemos muitos exemplos de como a igreja deve portar-se, de como nós devemos olhar para a missão, de como nós devemos observar atentamente o modo pelo qual o Senhor quer que façamos a obra, que preguemos o evangelho, que avancemos no anúncio das boas novas entre os povos, entre as nações. Dá-nos graça, Senhor, dá-nos graça. A tua palavra diz que a igreja de Tessalônica, uma pequena igreja, naquele período, no Império Romano, era conhecida de toda a Macedônia e Acaia pela sua fidelidade, pelo seu amor abnegado, pela viva esperança. Aquela igreja era uma igreja missionária, um modelo de igreja saudável no Novo Testamento. Aqui observamos a fala do teu servo a respeito da idoneidade, da postura, da seriedade da igreja de Roma, apesar das dificuldades existentes em seu meio. Ó Senhor, que para nós isso seja modelo, que para nós isso seja ensino, que para nós isso seja exemplo. É isso que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Romanos 15, 14 a 33, é um texto magnífico que Paulo compartilha a sua missão. Paulo compartilha com confiança palavras de aprovação à igreja de Roma. Nós estudamos um tratado imenso, talvez o livro que trate mais profundamente sobre a doutrina da salvação. Digo não talvez, me corrijo nisso, digo com certeza, o livro que trata mais profundamente sobre a doutrina da salvação é a Epístola de Paulo aos Romanos. Chegando aqui, no final, estamos chegando quase no pico do monte, estamos quase terminando nossa jornada no estudo e observação da Epístola de Paulo aos Romanos. Paulo agora está compartilhando com a igreja de Roma os desejos do seu coração como missionário, os desejos do seu coração como pastor. Ele está compartilhando também a sua visão sobre a igreja de Roma. Essa porção é muito interessante porque sem ela nós teríamos outra imagem da igreja de Roma. Nós teríamos outra percepção dessa igreja mista, híbrida, de judeus e gentios. Por tudo que nós ouvimos Paulo dizendo, repreendendo judeus, repreendendo gentios, nós podemos ter uma visão de que aquela igreja estava cheia de divisão, cheia de problema, porque afinal alguns irmãos tinham problema quando o outro comia carne de porco, e tinha problema quando outros irmãos bebiam vinho, e tinham problemas com questões judaicas. Então nós podemos chegar à conclusão que essa igreja fosse, por exemplo, parecida com Corinto, uma igreja dividida, uma igreja afetada pelo orgulho, mas não é esse o caso. Paulo começa no verso 14, dizendo o seguinte: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para admoestardes uns aos outros. Perceba que esta fala de Paulo, diferente de outras, em outros lugares, como a Epístola aos Coríntios, a primeira Epístola aos Coríntios é a epístola rainha no uso da ironia, na teologia paulina. Paulo ironiza várias vezes, principalmente a respeito do comportamento dos coríntios. Isso não está acontecendo aqui. Paulo não está ironizando. Paulo está falando uma realidade existente na igreja de Roma. Ele está dizendo: irmãos, vocês são possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Precisamos aprender aqui de início, irmãos, o profundo respeito de Paulo pela igreja de Cristo. O respeito de Paulo pela igreja de Roma. O reconhecimento de Paulo da importância do que Deus fez naquele povo. E o elogio de Paulo à igreja de Roma. Nós vamos observar no capítulo 16 que Paulo também não mede esforços para tecer elogios a vários irmãos. Vários irmãos.
É claro que quando nós falamos acerca disso, nós temos certo temor para que as pessoas não se envaideçam com os elogios que recebem. É claro que nós nos lembramos que o texto sagrado vai dizer: não seja a tua boca que te louve. Nós nos lembramos disso, né? Não seja a tua própria boca que te elogie. Mas nós vamos observar, tanto aqui em Romanos como em 1 Tessalonicenses, Paulo fazendo considerações importantes sobre a realidade do que era a vida daquelas igrejas. Diferente de quando nós lemos Gálatas, quando nós lemos as epístolas aos Coríntios, Paulo fazendo severas repreensões, até irritadas repreensões àquelas igrejas. Aqui o caso é outro. Paulo nos ensina aqui que a igreja de Deus deve ser respeitada pelo ministro. Ela deve ser honrada pelo ministro. Isso não quer dizer que ele não deva adverti-la, não quer dizer que ele não deva repreendê-la. Na verdade, é missão dele, faz parte do seu trabalho, estar conduzindo a igreja de modo exortativo. O texto no verso 15 nos mostra isso. Vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. E por que o ministro precisa trazer uma mensagem ousada, uma mensagem muitas vezes repreensiva? Porque o pecado, mesmo numa boa igreja, está presente. Ele pode crescer, e ele cresce surpreendentemente. Pecado é igual capim de quintal. Já percebeu o capim de quintal que de repente, do nada ele subiu e tomou tudo? Você acha que está baixo, no outro dia ele está alto. O pecado tem um poder de se alastrar de modo terrível, silencioso muitas vezes, oculto muitas vezes, mas aquilo está acontecendo. E Paulo afirma, Paulo justifica a sua postura no versículo de número 16, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Paulo está usando aqui uma linguagem ritualística dos sacrifícios do Antigo Testamento, a linguagem do holocausto, para que a oferta da igreja seja aceitável a Deus. Eu, como ministro, estou encarregado de anunciar o evangelho. Isso aqui é importante, irmãos. Uma vez que uma igreja com um ministro que não anuncia o evangelho de modo fiel, bíblico, que tem na sua pregação a centralidade do evangelho, a centralidade de Cristo, a centralidade de Deus, esse ministro estará treinando a igreja, se ele não for fiel, treinando a igreja a não oferecer uma oferta santificada pelo Espírito. O trabalho do ministro é muito sério, porque abaliza a vida da igreja, porque conduz a igreja a ser fiel a Deus, santificada diante de Deus. O ministro é o amigo do noivo, ele não é o noivo. O ministro não é o dono da igreja, ele não é o dono das ovelhas, ele não tem domínio do rebanho, ele é o amigo do noivo. Ele está conduzindo a noiva para o noivo. Então, no verso 17, ele diz: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, pelo que ele ensinava, pelo que ele fazia, e no verso 19 ele diz também por prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças, até o Ilírico, tenho divulgado o evangelho de Cristo. Paulo estava espalhando o evangelho naquela região do Império Romano, e isso era algo surpreendente. Irmãos, a força que Deus deu a Paulo para avançar na pregação do evangelho naquela época não era normal. Aquilo não era normal. Não era apenas um homem apaixonado pelo evangelho e apaixonado por evangelização. Não era normal. Aquele homem tinha um poder de atração para a formação de lideranças, para a plantação de igrejas, a pregação regada pelo poder do Espírito. Milagres acontecendo, prodígios acontecendo, mas o maior dos milagres, a conversão de corações pela pregação de Paulo. Paulo era um obreiro completo. Ele treinava ministros, ele plantava igrejas,
solidificava essas igrejas e ia para outro lugar. Paulo não olhava para a igreja como uma propriedade sua. Paulo não olhava para a igreja como uma fonte de promoção do seu ministério. Paulo não olhava para a igreja como uma fonte de lucro. Paulo olhava para a igreja como a noiva de Cristo. Por isso o seu trabalho era um trabalho verdadeiramente exaustivo. Veja o que ele diz no versículo de número 20. Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde já foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Veja, o que é que nós temos hoje? Imagine se o apóstolo Paulo pudesse pregar em um dos nossos concílios eclesiásticos. Se ele pudesse ouvir os planos, como planos assim: precisamos ter igrejas congregacionais em todas as cidades. Dessa natureza. Nós precisamos plantar igrejas congregacionais no continente africano. Porque tem que ter lá a placa congregacional. Imagine só Paulo de braços cruzados, puxando a barba com uma das mãos, dizendo: leiam Romanos. Não quero edificar sobre fundamento alheio. Não quero plantar um trabalho onde já tem uma igreja sólida. Nossa, como nós somos divididos, irmãos. Se num bairro tem uma igreja presbiteriana, nós dizemos, tem que ter uma congregacional. Aqui. É mais ou menos assim na prática. Os verdadeiros somos nós. Estou usando o exemplo aqui dos congregacionais, mas isso aí todo mundo faz, viu? Todo mundo faz. Ah, mas tem essa igreja aqui? Não. Tem que ter outra, né? É como se fosse assim. Como é que o povo vai poder escolher se não tem outra? Tem que abrir o cardápio e observar o que a pessoa quer. Quero essa daqui, quero essa daqui, quero essa daqui. Irmãos, escolher uma igreja não é igual a escolher um sanduíche. Uma igreja não é uma agência de homens, é uma agência dos céus. Paulo está dizendo, se há um trabalho sendo feito, ainda que ele não seja tão amadurecido, tão sólido, eu vou para outro lugar, pregar em outro lugar. Eu vou semear e vou treinar obreiros em outro lugar, porque aqui já tem. É possível você ver em várias cidades do Brasil ruas com várias igrejas. Várias. Certa vez eu fui fazer um trabalho de evangelização num bairro em Recife, na verdade em Jaboatão dos Guararapes. Era uma avenida que tinha mais ou menos 100 igrejas. E a dinâmica era mais ou menos assim, eu não estou mentindo nem exagerando. Um bar e uma igreja, um bar e uma igreja, um bar e uma igreja. Um mercadinho, um bar e uma igreja. A dinâmica era essa. E os bares lotados, no momento que a gente estava fazendo o evangelismo. A pergunta a ser feita: e o trabalho dessas igrejas? Por que esses bares estão cheios? E aí começamos a conversar com muitas pessoas ali. Algumas igrejas estavam abertas. E elas começaram a testemunhar que estavam naquela agora, mas elas já foram daquelas outras 3 do outro lado. Aí foram para outra, aí não deu certo, foram para outra, não deu certo, foram para outra, não deu certo, aí veio para essa. Aí diziam assim, é bom que aqui a gente tem várias opções. Várias opções aqui, né? Ficou ruim aqui, a gente vai para ali. Meus irmãos, misericórdia. Lembremos da nossa herança histórica no Brasil mesmo. Calley dizia assim, igreja evangélica é suficiente. Bota assim, igreja evangélica é suficiente. Hoje não se sabe mais popularmente o que é igreja evangélica. Aí de fato eu reconheço que você precisa dizer o que é que você é. Daqui a pouco a gente vai ter que especificar ainda mais. Primeira igreja evangélica e congregacional, bíblica, reformada, calvinista, do século XVI, não, do século XIX, em Caruaru. Paulo dizia, irmãos, não sejamos vaidosos no trabalho da pregação do evangelho. Não sejamos vaidosos.
E Paulo diz a nós aqui em Caruaru: não sejamos vaidosos. Amém, meus irmãos? A primeira igreja congregacional de Caruaru não é a melhor igreja da cidade, não é. Certo? Ela não é a melhor igreja da cidade, não é a melhor igreja do Brasil. Ela é um pedaço do corpo de Cristo, só isso. Que aprove ao Senhor salvar pecadores e juntá-los aqui. Há um costume entre os evangélicos no Brasil, muitas vezes, de chamar irmãos de outras denominações de primos. 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 Veja só o nosso estado. Paulo diz: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho não onde já Cristo foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele. Eu quero ir para onde as pessoas não conhecem, as cidades, no sertão da Paraíba, Pernambuco, que não tem evangélicos. Não tem. E nós ainda estamos pensando assim: mas em tal bairro aqui em Caruaru a gente precisa ter mais uma igreja congregacional. Você entende o que eu estou dizendo? Eu não sou contra abrir mais igrejas, mas precisamos observar as verdadeiras necessidades. Se há um bairro realmente que não tem igreja evangélica, e é um bairro interessante, populoso, e que pode ser feito um trabalho de evangelização, que se abra uma igreja. Mas o ponto é que há lugares mais urgentes e nós estamos com os olhos fechados, porque é mais confortável ficarmos no estado que nós estamos, porque é muito longe, porque é muito quente, porque é muito pobre. Não, o apóstolo Paulo diz: temos que levá-lo onde a notícia sobre ele não chegou, para que essas pessoas compreendam, para que elas ouçam, para que elas creiam. E isso aqui não está relacionado apenas àqueles que têm um chamado específico para a obra da pregação. Toda a igreja foi chamada para o trabalho missionário. Toda a igreja deve estar envolvida. Uns estarão envolvidos mais profundamente, outros estarão envolvidos em outras áreas, mas toda a igreja precisa estar envolvida. Verso 22 nos diz, irmãos: essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Ou seja, Paulo tinha muito desejo de visitar os irmãos em Roma. Ele tinha apreço por esses irmãos, mas por causa do trabalho, por causa das viagens, por causa dos desafios missionários, ele não conseguiu visitar aqueles que ele amava. Aqui há um retrato de algo muito interessante na vida, principalmente de um ministro, que é chamado por Deus para estar em outro lugar, em outra terra, longe de pessoas que ele conviveu e que ele ama, e que ele queria estar perto, mas ele não pode ir sempre, porque Deus o chamou para uma missão. Isso quer dizer que muitas vezes ele não estará perto dos seus familiares, por exemplo, no Natal e no Ano Novo, quando todos estão. Que ele não estará perto de sua mãe no aniversário dela. Ou que muitas vezes, a depender de onde ele está, ele não poderá comparecer ao enterro de seu pai, pela distância que ele está. Isso nos mostra que a vida de um ministro é uma vida de profunda e grande renúncia. É preciso que esta pessoa ame a Deus profundamente, e não apenas ministros homens, mas muitas missionárias que dedicam sua vida ao evangelho, espalhadas pelo mundo todo. Há muitas mulheres trabalhando em várias áreas no mundo todo. Oremos por esses irmãos. Oremos por estes. Oremos por estes que dedicam sua vida a anunciar o evangelho da graça de Deus. Oremos por estes que renunciam muitas coisas nessa vida, porque eles abraçaram a missão de glorificar a Deus entre os povos, amando pessoas como sua família, amando povos, amando nações como se fossem a sua própria terra, a sua própria nação, o seu próprio país. Mas veja o que ele diz no verso 23 agora: mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, ou seja, terminei meu trabalho aqui, penso em fazê-lo
quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que vá para lá e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mais uma vez, Paulo está nos ensinando aqui algo tão importante sobre a comunhão cristã. Paulo tinha o desejo de estar com aquele povo, desfrutar da companhia daquele povo, sentar-se, conversar, rir, quem sabe, contar histórias. Na minha adolescência, nós éramos adolescentes, fomos fazer um curso numa igreja, eu e Kelly, era uma igreja muito missionária, e tivemos a oportunidade de ouvir muitos missionários brasileiros, nordestinos, que estavam espalhados pelo mundo todo. As histórias eram maravilhosas. O desejo do nosso coração era, de fato, dedicar a vida a isso, dedicar a vida à obra de Deus, entre os povos, levando o evangelho da graça de Deus. Imagine você sentar-se à frente de Paulo e ele contando todas aquelas histórias, irmãos. Imagine você. Se perguntar, Paulo, como foi aquela história que você foi apedrejado, se fingiu de morto para não morrer? Conta aí. Eu levei umas pedradas e fiquei lá no chão quieto, para todo mundo pensar que eu não tinha morrido. Então depois eu saí de lá vivinho. Imagine todo mundo rindo diante dessas histórias. Imagine você perguntando a Paulo, e aquela história que você pregou, e o rapaz caiu da janela e praticamente morreu, como foi aquilo? Vocês não imaginam, talvez, eu acho que eu passei da hora, falei muito tempo, o rapaz estava tão cansado que não me aguentou falar. Eu não sou tão eloquente como Apolo, e todo mundo rindo com Paulo ali e comendo talvez um pedaço de pão, um pedaço de peixe, tomando um copo de vinho. Seria maravilhoso ouvir Paulo falar sobre isso. Como é maravilhoso nos juntarmos para falarmos das coisas de Deus, das coisas do Evangelho, do que Deus tem feito na nossa vida. Alimentemos esta realidade na nossa igreja. Alimentemos essa realidade na nossa igreja. Nos juntemos para conversarmos sobre as coisas do reino, para desfrutarmos da companhia uns dos outros, para aprendermos com os outros. Não limitemos a nossa vivência apenas no momento dos cultos, mas desenvolvamos relacionamentos mais profundos, significativos, intencionais. No verso 25, então, Paulo diz, mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, a serviço da igreja, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Vocês se lembram lá no dia de Pentecostes, como efeito cascata de tudo que estava acontecendo lá em Jerusalém, que o povo começou a abrir mão dos seus bens, se lembram disso? Colocar nos pés dos apóstolos. Nesse período que Paulo está escrevendo Romanos, o povo em Jerusalém estava vivendo uma fome extrema. A realidade econômica agora era outra. E as igrejas da Acaia e da Macedônia se reuniram, conversaram com Paulo e disseram, Paulo, é preciso levar suprimento, é preciso levar recurso para aquelas igrejas que estão em Jerusalém, ou para a igreja de Jerusalém. Aqui nós aprendemos com esse singelo relato de Paulo de algo que estava acontecendo. Paulo está narrando uma realidade da preocupação das igrejas da Acaia e Macedônia em relação à igreja de Jerusalém. Mas ele está nos ensinando que nós não podemos deixar de socorrer igrejas irmãs que estão precisando da nossa ajuda. Nós podemos nos juntar com outras igrejas para fomentar uma cultura de ajuda mútua nas igrejas. Há pastores passando fome. Há pastores que estão pregando, estão no ministério há mais de 20 anos. E há mais de 15 não conseguem comprar um livro teológico. Não conseguem nem comprar um sapato. Vivem com a corda no pescoço. Muitas vezes padecendo coisas que nós jamais imaginamos. E eles estão ali pregando o evangelho da graça de Deus, domingo após domingo. Muitas vezes com a cabeça cheia de problemas, sem saber como pagará a conta de energia na segunda-feira, porque na sexta ela já foi cortada.
E a igreja não sabe a maioria das vezes. Não sabe. Há muitos pastores espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora que recebem os seus salários com moedas de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, às vezes separadas em 20 vezes no mês. E não cobre o salário. Há muitas igrejas vivendo esta realidade. Nós estamos confortáveis demais. Nós estamos bem demais, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Veja só, irmãos, há igrejas que agora estão cultuando, com todo mundo se abanando com um pedaço de papel. Há igrejas que agora estão cultuando sem estarem sentadas nesse banco tão fofinho que você está. Há igrejas que agora estão cultuando sem ter um aparelho de som. Essa é a realidade de muitas igrejas. Esta é a realidade de muitos pastores. Nossa igreja tem se comprometido com muitos obreiros. Ela tem uma história de ajudar muitos obreiros, de olhar para a necessidade de igrejas irmãs. Deus seja louvado por isso. Mas precisamos fazer mais. Precisamos fazer mais. Quanto mais a nossa mão estiver aberta, mais o Senhor preencherá. Vocês ouviram isso, irmãos? Quanto mais a nossa mão estiver aberta generosamente, mais o Senhor preencherá. Em sua caminhada cristã, o apóstolo Paulo aprendeu sobre Cristo, ensinou sobre Cristo, e ele se alegrou no progresso dos irmãos, assim como ele nos diz no começo dessa porção, ele se alegrava no progresso dos irmãos. Nós aprendemos que devemos então também nos alegrar com o progresso dos irmãos, reconhecer a bondade de Deus, o conhecimento de Deus no meio da igreja de Cristo. Precisamos aprender aqui, meus irmãos, que a igreja é de Deus. É de Deus. E ela precisa ser respeitada como igreja de Deus, ainda que ela tenha problemas. A igreja de Roma tinha problemas. A igreja de Roma tinha gente possuída de certo orgulho religioso. Mas, de modo geral, Paulo diz assim: eu sei que vocês estão possuídos de bondade. Paulo reconhece isso. Temos cuidado, irmãos, com o que nós dizemos da igreja. Temos cuidado com o que nós dizemos da igreja, porque a igreja é a esposa de Cristo, e um marido não gosta que ninguém fale mal da mulher dele. Qual é o marido aqui que gosta que alguém fale mal de sua esposa? Você não gosta, ainda que seja verdade, ou não é? Uma coisa é você dizer, né? Outra coisa é outro homem dizer. Por que muitos filhos de crentes abandonam o caminho da graça? Porque o lugar mais perigoso para uma criança, numa família cristã, é o banco de trás do carro. Ali é o lugar mais perigoso, porque ali é o lugar onde ela mais ouve a crítica à igreja. Tenhamos cuidado com o que nós dizemos da igreja, irmãos, porque podemos sofrer consequências plantadas por nós. Você pensa que as crianças não escutam? Você pensa? Elas escutam. Mesmo caladinhas, elas escutam. E além delas, o nosso próprio coração está agindo sem temor. Paulo disse aos romanos o que ele precisava dizer em termos de repreensão. E disse aos romanos o que ele precisava dizer em termos de encorajamento. Que nós aprendamos com o exemplo do apóstolo Paulo. Porque esse é um processo orgânico no meio do povo de Deus. Irmãos cuidando de irmãos. Já disse aqui uma vez pregando para esta igreja e repito: se você não quer ajudar um irmão, não fale mal dele. Se você tiver que falar, fale com ele.
Se você não tem disposição de ajudar, de se envolver, não diga nada. Ore. Ore. Porque você vai prejudicar ainda mais. Todo conhecimento que recebemos do Senhor deve ser direcionado para edificarmos uns aos outros. Uns aos outros. Paulo tem convicção do seu chamado, e o seu chamado é para servir. Qual é o seu chamado? Em primeiro lugar, o chamado de todo crente na igreja é para servir. Servir. Alguns em lugares bem específicos, mas de modo geral, todos são chamados para servir. Observe o que o Senhor tem confiado a você. O que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Eu fico assustado muitas vezes, pensativo e meditando, como muitas vezes crentes facilmente abandonam o que Deus colocou na mão deles. Porque eles não querem suportar nenhuma espécie de incômodo, nenhuma espécie de sofrimento, nenhuma espécie de afronta, enquanto o Senhor disse, dê a outra face, caminhe a segunda milha. Aquele que vive piedosamente sofrerá. Isso é o que o Evangelho vai dizendo. E os crentes rapidamente, não, eu não aguento, eu não quero, tome. Irmãos, todos nós estamos num contexto de sofrimento e vamos ter que lidar com sofrimentos diversos muitas vezes, mas tenhamos cuidado e lembremos de quem nós estamos servindo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele sofreu muito mais que a gente, ou não? Muitas vezes, quando eu estou sozinho, me lamoreando das minhas lutas e dizendo no meu próprio coração, Senhor, não dá não. Porque eu não sou melhor que vocês não, tá bom? Eu estou pregando para vocês, mas é bate e volta. Senhor, não dá não. Senhor, nem sempre o povo é fácil. Senhor, nem sempre o povo é agradável. Senhor, há injustiças. Senhor, eu vou fazer outra coisa na minha vida. Eu vou tomar outro rumo na minha vida. E aí, irmãos? Eu me lembro de Paulo, eu me lembro de Moisés. Eu me lembro de Jeremias. E eu digo ao meu próprio coração, quem é tu na fila do pão? Quem é você? Não, mas é Paulo, é Jeremias, Moisés. Segundo Tiago, Elias era um homem como os outros. Elias era um homem como os outros, com fraquezas, problemas, dificuldades. Elias, por um lado, era um homem extremamente corajoso. Por outro lado, não quer saber não, acabou, menino. E você quer saber desse negócio de estar confrontando o rei? Isso é conversa, isso é serviço para ninguém. De estar de frente de um rei, e principalmente esse aí com essa mulher dele aí. Eu vou me embora, rapaz, eu vou sair daqui. E o Senhor chega para Elias. Elias, vá para o monte, Elias. E Elias vai para um? Caverna. Caverna. O Senhor se apresenta a Elias. Está aqui comida, Elias, coma, para ter força para caminhar. Agora o Senhor, irmãos, é muito bondoso quando nós estamos prestes a decidirmos a desistência. Ele se apresenta graciosamente e diz, eu ajudo você. Eu lhe ajudo. O Senhor nos chamou para servir, e servir não é fácil, principalmente servir pecadores. Não é fácil. Paulo nos ensina que essa é a natureza da igreja. Jesus disse isso, né? Quem quiser, vir após mim. E é que ele disse, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, dia após dia, e siga-me. Paulo disse, somos levados como ovelhas para o matadouro. Paulo disse, mortifiquem a carne. É muito difícil, irmão. É muito difícil.
Mortificar a carne para não comer um pudim é bom demais. Não, tá amarrado. Não vou comer não. Estou de dieta. Isso é bom. Isso é fácil. Mortificar a carne para tirar o açúcarzinho do café é bom, isso é fácil. Não, a partir de hoje não. Pode botar sem açúcar. O negócio ruim é ruim demais. Eu já tentei várias vezes, mais ruim. Isso é fácil. Quando o Senhor diz que você tem que mortificar a sua carne, inclusive pelos seus desejos de autopreservação, Paulo disse: eu me gastei, me deixei gastar pelo Evangelho. Se deixe gastar pelo Evangelho da graça de Deus. Se deixe gastar pela misericórdia de Deus no seu coração. Se doe. Você já viu alguma vez, eu conversava com irmãos essa semana, eles me diziam: pastor, a gente viu um vídeo seu aqui na igreja pregando logo no começo. A barba pretinha, o cabelinho pretinho. Já não é mais assim. Já não é mais assim, né? Mas minha esposa diz que está melhor agora. Minha esposa diz que está melhor grisalho. Está mais bonito grisalho, né? Pelo menos deixa de ter a cara de menino. Temos que deixar o nosso coração absorver essa verdade divina de que Deus quer que nos gastemos para Ele. Estou falando para Ele, viu? Não estou falando para homens, não. Para Ele. Se o alvo é Ele. Não estou falando de estruturas humanas, nada disso. Estou falando de Deus. Quando o alvo é para Ele. Paulo reconhece, meus irmãos, que tudo o que fez por meio de Cristo. E Cristo é o alvo disso, né? Cristo capacitou Paulo e Cristo era o alvo do trabalho de Paulo. Seu foco era Cristo. E o seu foco qual é? Qual é o seu foco? É Cristo. Será que muitas vezes nós não assumimos trabalhos na igreja, não assumimos compromissos com um objetivo de fazer determinada coisa funcionar melhor, mas o objetivo não é Cristo? O objetivo é de dar sua contribuição àquilo, mas o objetivo não é Cristo, o foco não é Cristo. Devemos ter o compromisso com a igreja, isso é um fato, mas o foco deve ser sempre Cristo. Por isso que o coração do crente deve ser um coração servidor, deve ser um coração missionário. E nós, irmãos, temos tido essa disposição. Seu coração está disposto a isso? Se a igreja hoje precisar de você, você está disposto? Se você disse amém, então escuta aí, ela precisa hoje de você. Você é importante no corpo de Cristo. Schaeffer dizia que não há gente sem importância no corpo de Cristo. Não há gente sem importância na igreja. Que Deus nos levante, que Deus nos use para a sua obra. Vamos continuar aqui, veja só, versículo de número 27. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Ou seja, Paulo está ensinando que os judeus e a igreja de Jerusalém foram muito importantes para as igrejas da Acaia e da Macedônia. Então havia um compromisso moral, espiritual daquelas igrejas que foram tão beneficiadas pela igreja mãe, de olhar para essa mãe e dizer: nós precisamos socorrer os nossos irmãos. Nós precisamos dar essa resposta, não apenas como uma resposta a uma mera dívida histórica, mas uma resposta amorosa no Evangelho. Responder isso. Aprendemos aqui, irmãos, escute, aprendemos aqui algo importante. Não esqueça de quem um dia estendeu a mão para você. Não esqueça de quem um dia contribuiu com você. Não esqueça de quem um dia foi uma bênção muito grande na sua vida. A capacidade de ingratidão do coração pecador é terrível.
a conformidade com esquemas políticos que beneficiam a si mesmo, abrindo mão, inclusive, da idoneidade no tratamento de pessoas que foram cruciais na nossa história, por causa de uma posição, por causa de um momento, às vezes por causa de dinheiro, ou por causa de algum reconhecimento. É uma posição de extrema rebeldia contra o próprio Deus. Não esqueça de quem estendeu a mão. Não esqueça da sua igreja, que cuida de você, que tem sido uma bênção na sua vida, que foi uma bênção na sua vida. Não tenha um coração ingrato. Ser grato não significa professar que aquele que estendeu a mão é perfeito. Não é isso, irmãos. Não é isso. Nem em relação à igreja, nem em relação a indivíduos. Não é você dizer, não, eu vou fechar meus olhos aqui, porque tem esse tipo de pessoa também, né? Eu vou fechar os meus olhos porque este irmão, esta irmã me ajudou no passado, me ajudaram no passado, e para mim ele não tem pecado nenhum. É só gratidão no meu coração. Também não é por aí, não. Não é por aí. Mas não devemos esquecer daqueles que foram usados por Deus para nós. Alguém pode dizer assim, mas o início e o final de tudo foi Deus. Se Deus não tivesse movido essa pessoa, ela não tinha feito. Justo, verdadeiro. Mas a Bíblia nos ensina a honrarmos essas pessoas que Deus usou para nós. A Bíblia nos ensina isso. E nós devemos ouvir o que a Escritura está dizendo a respeito disso. Em terceiro lugar aqui, a visão missionária de Paulo não era de concorrência, como nós vimos, mas era de contribuição. Meus irmãos, há muito que nós devemos fazer ainda. Há muito que nós devemos fazer ainda. Temos necessidades grandes na obra missionária. Muitas igrejas têm necessidades grandes. Nós temos tentado contribuir. Nosso seminário tem tentado contribuir na formação, inclusive, de obreiros muito pobres, na continuidade da carreira acadêmica de obreiros que estão em campos longínquos, numa situação de muita pobreza. Nosso seminário tem contribuído com a formação desses irmãos. E o Senhor tem nos dado fôlego e graça para isso, e que dê ainda mais. Mas a nossa igreja também, com o nosso seminário, precisa respirar essa necessidade urgente de missões. Isso é urgente. Vamos para o final. Veja o que diz o verso de número 28 em diante. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Paulo acreditava que a chegada dele em Roma seria um bálsamo muito grande. Ele estava com expectativa muito grande de encontrar aqueles irmãos. É notório, irmãos, quando nós observamos a linguagem de Paulo em relação às igrejas, da paixão que ele tinha pelas igrejas. Paulo amava a igreja. Ele gostava de estar com o povo. Paulo foi uma das maiores mentes do primeiro século da era cristã. Ou melhor dizendo, uma das maiores mentes da história da humanidade. Não há como negar que Paulo foi um grande intelectual, um grande estudioso, mas também um homem com um coração tão voltado para a igreja, tão desejoso de comunhão, de estar com os irmãos. Certo momento ele ficou tão chateado que ele disse, não tem ninguém aqui comigo. Todos me deixaram. Ficou zangado. Ele ficou zangado com os discípulos. Todos me deixaram, eu estou sozinho aqui. Como é que pode um negócio desse? Me deixarem sozinho aqui? Porque ele amava estar com pessoas. Isso é muito interessante, né? Porque no nosso tempo a cultura intelectual mostra que os intelectuais são cada dia mais propensos a uma vida solitária. Reclusos em seus escritórios, em suas bibliotecas, lendo, escrevendo, pesquisando. Paulo era um prolífico escritor, mas que amava estar com pessoas. O seu conhecimento se dava através das leituras dos seus estudos, mas ele também se dava através das relações com pessoas. Paulo tinha profundo conhecimento da natureza humana também pela sua vivência com as pessoas.
Então chegamos ao verso 30, final da nossa porção. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Veja só, irmãos. Imagine só o apóstolo Paulo mandando um WhatsApp para você. Ore por mim, por favor. Imagine só. Chegando uma mensagem instantânea para você de Paulo dizendo assim: meu irmão, minha irmã, por favor, eu preciso das orações. Orem por mim, por favor. Irmãos, esse homem, mesmo sendo esse gigante que era, constantemente ele pediu oração à igreja. Constantemente. Orem por mim, orem por mim, orem por mim. Você acha que Paulo não orava, não? Ele era um homem de oração. Era um homem que tinha uma vida profunda de oração. Nós vemos isso nas epístolas. Mas ele contava, irmãos, que a igreja estava o sustentando em oração. Estava o mantendo em oração. Estava segurando os seus braços, como Josué e Caleb fizeram com Moisés. Segurando ele em oração. Ore por um irmão. Ore por missionários, orem por pastores. Para que o Senhor mantenha, sustente, dê graça, dê ousadia. Pregadores também têm medo. Pregadores também têm vontade de desistir. Pregadores também têm dúvidas. Pregadores também têm problemas. O pneu do carro de pregador também fura. A gasolina do carro dele também acaba. Falta energia na rua dele também. Ele é gente. Por isso Paulo mostra aqui, irmãos, que a vida da igreja é uma vida de oração comunitária. Por favor, nas orações a Deus, por mim. E aí no versículo 31 ele diz o motivo: para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Sabe de quem ele estava falando? Ele estava falando daquele grupinho, que não era bem um grupinho, era maior. Toda a igreja que Paulo tinha passado, essa turminha aí do mal chegava. Eram judaizantes. Para bagunçar o trabalho de Paulo. Paulo teve que viver com isso toda a sua vida. Ele teve que caminhar com o fato de que ele tinha opositores ferrenhos, de que queriam atrapalhar o trabalho dele, que queriam mudar o pensamento teológico da igreja para atrapalhar o crescimento da igreja. E Paulo não hesita aqui. Paulo diz: orem por mim, meus irmãos, para que Deus me livre desses rebeldes. Que Deus afaste de mim esse rebelde. Você percebe que pedido humano de Paulo? Humano. Porque aqui, irmãos, Paulo não está dizendo assim: irmãos, orem por mim para que eu ame mais esses meus inimigos. Você percebe que ele não diz isso? Sabe por quê? Porque Paulo era constantemente pressionado. A história vai dizer que muitas vezes João Calvino saía do culto na igreja de São Pedro, em Genebra, e tinha um grupinho na frente da igreja com cartazes dizendo assim: você é um cão, você é um cachorro do lixo, um vira-lata. E ele escutava isso. Paulo não era diferente. Jesus não era diferente. Chamaram Jesus de demônio, meu irmão. Tens Beelzebu. Paulo diz: irmãos, orem por mim, porque que Deus afaste de mim esses rebeldes. A ideia aqui é porque ele já estava sendo perturbado demais. Afaste de mim esses rebeldes. Estamos vendo aqui um Paulo, um herói da fé cristã, mostrando a dimensão da sua vida interior. Ele está abrindo seu coração para a igreja, dizendo o quanto ele é humano, seja no amor, seja nas suas aflições, para que eu seja livre dos que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Ou seja, isso aqui é também muito interessante, porque ele não tinha certeza se a igreja de Jerusalém aceitaria as ofertas vindas da Macedônia e da Acaia. Ele não tinha certeza. Isso aqui eu quero fazer uma consideração sobre isso, porque isso aqui é muito perspicaz, muito importante, muito sábio.
Às vezes um pastor está fazendo um bem à igreja, mas ela não reconhece. Ela não consegue visualizar o que está acontecendo. Então ela toma uma postura de julgamento contra ele. Paulo está dizendo: orem por mim, para que esses irmãos entendam o que eu estou fazendo. Para que Deus abra a mente deles e eles compreendam que eu os amo e eu estou servindo a igreja. Nós somos tão pecadores que mesmo diante de um bem que Deus esteja trazendo a nós, por mão de alguém, podemos ingratamente rejeitar. Então, no verso de número 32, ele diz: a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Veja que lá em cima, ele diz desfrutar. Aqui ele diz recrear. A ideia aqui é de se alegrar. Agora, você percebeu um detalhe? Quantas vezes ele diz que quer estar com aquele povo de Roma? Ele repete isso várias vezes nessa porção. Isso mostra que o desejo dele era muito grande. Ele estava ansioso para estar com o povo de Roma. Também aprendemos aqui que nossa igreja, irmãos, seja de tal modo fiel ao Evangelho que desejemos sempre ardentemente estar com o povo de Deus. Que o nosso desejo não seja: eu estou indo a pulso porque é o culto do Senhor. Não, que ela seja tão fomentada pela graça e pela fidelidade ao Evangelho, que o nosso coração deseje estar com os nossos irmãos. Tenha um desejo ardente, não apenas de estar no culto, mas de deleitarmos-nos em estarmos juntos, de nos alegrarmos juntos, recrearmos-nos juntos. Essa é a vida da igreja. A vida da igreja não é apenas uma relação formal no culto entre quatro paredes. Igrejas que abraçam apenas esse modelo estão fadadas à morte. Estão fadadas à morte. A vida da igreja extrapola as quatro paredes, tanto no sentido da pregação como no sentido das relações. Se isso não acontece, ela vai sofrer um grande impacto de esfriamento, em algum momento. Em algum momento. Então ele termina dizendo: e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Quantas lições importantes aqui, irmãos. O servo de Deus dedicou sua vida e por causa disso nós temos hoje este livro de Romanos. Dedicou-se profundamente à proclamação do Evangelho de modo humilde. Suplicou oração à igreja, confiante que Deus estava com ele, mas ao mesmo tempo tinha medo, tinha receios. Paulo dizia: Deus está comigo, eu estou confiante, mas ele dizia também: irmãos, orem por mim para tudo dar certo. Orem por mim para tudo dar certo, irmãos. Orem por mim para tudo dar certo na missão. Orem por mim para tudo dar certo em relação a esses planos. A intercessão aqui ensinada por Paulo, a intercessão missionária, faz parte da vida do povo de Deus. O povo ora para que Deus abra portas. O povo ora para que Deus fortaleça cristãos. O povo ora para que Deus edifique a igreja, fortaleça os obreiros que estão na linha de frente da batalha. Os obreiros de Deus, os ministros de Deus, estão na frente do exército. O primeiro tiro é neles. O primeiro tiro é neles. A primeira lança atravessada no corpo é neles. Porque é função desses que estão no fronte proteger quem está atrás. Expor a sua vida. Expor a sua vida. Usando aqui uma ilustração nas devidas proporções. Mas assim como Davi disse, coloque ele na frente, Urias, para que morra, assim é com os ministros. Eles vão à frente, eles precisam morrer. Porque Deus precisa matar o orgulho deles.
Deus precisa matar o ego deles, para que eles entendam que precisam, para serem usados poderosamente por Deus, precisam ser homens profundamente humildes, e para isso eles devem e precisam ser humilhados pelo Senhor. Mas que eles sejam humilhados pelo Senhor, pelo Senhor, pelo Senhor. Precisamos orar para que tenhamos pessoas dispostas a servir ao Senhor em todos os lugares, em lugares distantes, em lugares difíceis. Precisamos orar para que Deus levante pessoas que tenham condição, coragem, capacidade de abandonar tudo o que tem e dizer: Senhor, eu vou obedecer o teu chamado e vou fazer a tua vontade. Muitos ainda não ouviram o Evangelho, irmãos, e muitos ainda não cederam à convocação do Senhor. Muitos lá fora não conhecem a graça de Deus. E nós estamos fazendo o que com essa realidade? Cresçamos espiritualmente, meus irmãos, para que sejamos úteis no reino de Deus. Que Ele não volte e não encontre os talentos enterrados e não multiplicados. Foquemos na missão, glorificando a Deus e alcançando os perdidos, edificando a igreja, planejando com sabedoria, porque Paulo fez isso, né? Eu quero ir para a Espanha e vou passar por vocês. Veja só o pensamento dele. Eu quero ir para a Espanha, mas eu tenho que passar por Roma, porque eu preciso ser fortalecido, me alegrar, desfrutar da presença desses irmãos em Roma. Então depois eu vou para a Espanha. Eu não sei o que me espera lá na Espanha, mas eu preciso então ser fortalecido pela comunhão da igreja. Paulo entendia que havia um deleite espiritual que só podia ser obtido com a igreja. Um crente pode ser edificado na sua leitura bíblica, ele pode ser edificado cantando louvores em casa, ele pode estar num lugar extremo, ou ele pode estar sem uma igreja bíblica, e Deus o edifica, mas nunca terá o deleite que terá estando numa igreja. Nunca. O que Deus proporciona a um crente na igreja é algo inigualável. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, nos fortaleça e nos ensine mais e mais do seu Evangelho. Semana que vem, com a graça de Deus, nós concluímos Romanos. Vamos orar. Ó Senhor, Deus de graça e misericórdia, Deus de amor, Deus que nos salva e nos dá um povo, nos dá uma vida comunitária, que os nossos corações sejam ardentes e apaixonados pela comunidade que o Senhor nos deu, que amemos nossa igreja, que amemos estes irmãos que o Senhor nos presenteou, com todas as suas peculiaridades, suas histórias, seus dons, que isso seja valorizado no nosso meio e que a edificação no nosso meio seja mútua, seja constante, encorajamento, preocupação, ajuda, envolvimento, serviço. Dá-nos crescimento em tudo isso, Senhor. Que o Senhor não nos ache parados, não nos ache preguiçosos, não nos ache desmotivados. Que o Senhor nos ache ativos, desejosos, mesmo nas nossas fraquezas e dificuldades. Ó Senhor, abençoa este rebanho tão querido do Senhor, tão precioso do Senhor, teu povo, Senhor, povo que o Senhor salvou, que este povo seja preservado por Ti. Abençoe, Senhor, os idosos, abençoe, Senhor, os solteiros, abençoe aqueles que estão em busca de casamento no Senhor, abençoe as jovens que querem casar-se, abençoe os jovens que querem casar-se, os enfermos da igreja, Senhor, estende as tuas mãos. As crianças da igreja, que o Senhor dê pleno crescimento, desenvolvimento, graça para eles. Ó Deus, fortalece-os desanimados, Senhor. Tranquiliza os aflitos. Tu és a fonte de toda paz, como disse Paulo. Traga paz ao coração do teu povo, Senhor. Nós suplicamos, traga paz ao coração daquele irmão
daquela irmã que estão enfrentando grandes tribulações em sua mente. Traga um refrigério, Senhor, um bálsamo, restauração. Restauração emocional, restauração física. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Obrigado por este povo que o Senhor tem aqui. Obrigado por ter o privilégio de pastorear este rebanho. Obrigado por poder ver a tua boa mão constantemente nos abençoando, nos guiando, nos dando sabedoria, nos dando contextos diversos para aprendermos a te servir de modo mais excelente. Te oro, Senhor, também pelos filhos da igreja que estão distantes. Filhos de crentes que cresceram aqui ouvindo o Evangelho e estão longe. Senhor, traze-os de volta, tem misericórdia deles. Entre em seus corações, mude suas mentes, Senhor. Que nós possamos ver, que os nossos olhos possam ver estes filhos da igreja de volta, agora como filhos de Deus, nascidos de novo. Nós te pedimos, Senhor, visita-nos com um avivamento, onde tua igreja cada dia terá sede profunda do Evangelho. Oração mais constante, profunda. Que possamos ver coisas que somente no avivamento é possível. Que os nossos olhos vejam isso, se assim é da tua vontade, Senhor. Que os nossos corações participem disso, se assim é da tua vontade, Senhor. Abençoa, Senhor, as igrejas nessa cidade. Que haja pregação fiel do Evangelho. Os pastores que estão pregando nesse momento, cuidando das suas ovelhas nesse momento. Que o Senhor os ajude, os capacite, clareie sua mente. Que seus corações sejam santos, piedosos. Que a igreja seja tratada com respeito, com graça, com doçura, com compromisso, com responsabilidade. Ó, Senhor, abençoa os campos missionários, onde há, Senhor, um povo que já está se reunindo para adorar o teu nome. Que o Senhor salve mais pessoas. Que o Senhor nos mova para contribuirmos muito mais. Tantas coisas foram feitas na história desta congregação, contribuindo com tantas igrejas, que nós não conseguimos contar a contribuição histórica para as igrejas do nosso estado que a nossa igreja já deu. Mas permita que não apenas lembremos disso e nos gloriemos no passado, mas que vivamos isso no presente. Que continuemos a missão, porque não paramos. A nossa missão não acabou ainda. Capacita-nos, Senhor. No nome de Jesus nós oramos assim. Amém e amém. Vamos